Então, olá pessoal, tudo bem? Novamente, meu nome é Saulo, eu estou estagiário da professora Paula, né, da Escola CEMAB. Estou acompanhando vocês aí, alunos de primeiro ano das turmas A, B, C e D. E hoje eu vou continuar com a minha segunda aula, né, relacionada também a leis ponderais, e agora a gente vai para a próxima lei, né, que é a lei de Dalton. Então, recapitulando, né, nas aulas anteriores, a gente viu primeiramente a lei de Lavoisier, que é a lei das conservação das massas, certo? E a gente viu, né, a frase icônica de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que essa frase quer dizer? Ela é um resumo da lei de Lavoisier, né? Que basicamente, numa reação química, a gente não tem criação e nem destruição da matéria. O que a gente tem é uma recombinação dos elementos reagentes, né, das substâncias reagentes, para a formação de uma nova substância, que seria, no caso, o produto. Então, genericamente, aqui a gente tem A mais B formando C, e basicamente as massas, né, dos reagentes têm que ser igual às massas dos produtos. Então, massa de A mais massa de B é igual a massa de C. Então, essa é a lei de Lavoisier, resumidamente. Bom, em seguida, nós falamos sobre a lei de Proust, ou lei das proporções constantes ou definidas, né? Então, o que essa lei diz? Que uma determinada substância composta ela é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, basicamente, se a gente pensar na reação genérica novamente, a gente tem A mais B formando C, e vamos supor que nessa reação 1 grama de A reagem com 2 gramas de B. E segundo a lei de Lavoisier, vai formar 3 gramas de C. Beleza, então a gente tem uma proporção entre os reagentes de 1 para 2, certo? Bom, e se a gente quisesse dobrar a quantidade de produto formado? A gente teria que dobrar também a quantidade de reagentes utilizados. Então nós teríamos que utilizar, por exemplo, no caso dessa situação, né, 2 gramas de A mais 4 gramas de B para formar o quê? 6 gramas de C. Como que a gente pode observar, né, muito bem assim as proporções? Quando a gente faz a razão entre A e B, a gente percebe que elas se conservam, né? 1/2 é 1/2, né? E 2/4 é 1/2 também. E a gente pode analisar também as proporções de uma outra visão, né? Uma outra forma, fazendo as razões entre as massas das duas proposições, né? A primeira, onde a gente utilizava 1 grama e 2 gramas, e a segunda, onde a gente dobrou, né, para 2 e 4 gramas. Então, massa de A seria 1 grama de A, massa linha de A seria 2 gramas de A, certo? Ao fazer a razão, a gente tem uma razão de 1/2. Se a gente fizer para o segundo reagente, a gente tinha 2 gramas de B na primeira situação. Na segunda situação, a gente tinha 4 gramas de B. Então, 2/4, a gente tem novamente 1/2. E C, a gente tinha formado 3 gramas no início e quis formar 6 gramas no final, né? Quis dobrar a quantidade de produtos. Novamente, a gente tem uma proporção de 1/2. Então, percebam que essas proporções elas se conservam para todos os reagentes e para todos os produtos, certo? Essa é a lei de Proust. Bom, agora que nós estamos sabendo muito bem essas leis, né, a gente vai para a próxima. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre quem formulou elas, né? Que é o John Dalton. O Dalton ele foi um cara muito importante na época dele, né? Ele nasceu em 1766 e faleceu em 1844. Então ele viveu ali, né, na segunda metade do século XVIII e no início do século XIX. Basicamente, ele foi um químico, um meteorologista e um físico britânico, certo? Ele contribuiu muito nessas áreas. Ele também, como curiosidade, ele foi motivo, né, de uma das doenças que a gente conhece hoje em dia, né, o daltonismo. Ele foi o motivo desse nome, né, dessa doença ser daltonismo, né, justamente por conta do nome dele, né, foi inspirado, né, esse nome da doença no nome dele. Então, basicamente, ele teve essa contribuição aí também. Mas em termos científicos, ele foi muito mais além, obviamente, né? Primeiramente, ele retomou uma ideia lá da Grécia Antiga, né? Lá da antiguidade dos filósofos, Leucipo e Demócrito, que era a ideia de átomos, né? Que seriam, né, a menor constituição da matéria, né? Esses átomos seriam indestrutíveis, indivisíveis, esféricos, etc. Ele retomou essa ideia já na era moderna, né? Então, basicamente, inspirado, né, nesses filósofos gregos, que vocês vão ver mais a fundo quando forem estudar de fato os modelos atômicos, mas inspirado nesses modelos antigos, ele retomou, né, essa ideia de átomos como a menor parte da matéria
e introduziu uma nova teoria, que foi a teoria atômica de Dalton, que foi muito importante para a compreensão de diversos fenômenos aí que estavam que ainda não eram compreendidos no período dele, vamos dizer assim. Basicamente, a partir da teoria atômica de Dalton, ele pôde, por exemplo, compreender melhor o comportamento dos gases e as pressões que esses gases exercem, né, em um meio qualquer. Ele também compreendeu melhor as leis ponderais a partir desse modelo atômico. A gente viu que o Proust e o Lavoisier, eles fizeram, né, eles proporam o pensamento deles, as leis deles, a partir de dados experimentais, né, de estudos experimentais. Mas eles não sabiam justificar a fundo por que aquilo acontecia. Por que, por exemplo, na lei de Lavoisier, a matéria se conservava, né? As massas se conservavam? Por que na lei de Proust as proporções eram definidas? Eles não tinham uma justificativa muito profunda sobre isso. E o modelo atômico de Dalton auxiliou muito na compreensão desses fenômenos, né? Das reações químicas no caso. Além disso, com esse modelo, ele conseguiu também ir mais a fundo nessas reações, propondo uma nova lei ponderal, que seria a lei de Dalton. Então, a lei de Dalton ela é também chamada de lei das proporções múltiplas. E aqui não confundam. Na teoria de Proust, né, na lei de Proust, a gente viu que lá a lei chamava o quê? Lei das proporções definidas ou constantes. A lei de Dalton não. É a lei das proporções múltiplas, certo? Não confundam. Essa lei ela surgiu em 1804. Né? Ela foi publicada em um livro do Dalton chamado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Esse livro é muito grande, assim, e muito rico também nas experimentações, nos trabalhos, né, que o Dalton fez. Ele compilou muita coisa nesse livro aí. E daí surgiu, né, essa lei de Dalton. Bom, basicamente, o que essa lei diz? Né? Ela diz o seguinte: quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Bom, percebam que é meio difícil de compreender, né, essa definição da lei de Dalton. Mas vamos observar aqui, por exemplo, a gente tem uma primeira situação onde a gente tem a reação genérica A mais B formando C, beleza? E aqui a gente tem o seguinte, que uma determinada massa de A reage com uma determinada massa de B para formar uma massa de C, que é esse produto aqui, né, o produto C. Então, segundo a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, certo? Então, aqui a gente formou C. Bom, numa segunda situação, o que acontece? A gente fixou a massa de A, ou seja, não variamos a massa de A, e a gente reagiu esse A com B também. Só que reagimos com uma massa diferente de B, que ela tem uma relação com A de números inteiros e pequenos, certo? Então, basicamente, o que a gente tem? Uma massa de A fixa, que ela permaneceu constante, e uma massa de B que variou. Então, a gente tem um M'(B). E quando a gente propor formar, né, essa reação, a gente vai ter a produção de um produto diferente, que é o C'. Então, a gente vai ter uma massa linha de C'. C' é diferente de C. Então, a gente tem um produto diferente nessa segunda situação, porque a gente variou a quantidade da massa de B, certo? Eu sei que é bem abstrato ainda, mas vamos lá. Então, o que a gente tem? Que a razão entre massa linha de B, que é a massa que variou, com a massa de B, que é a massa inicial que a gente propôs, ela vai ser dada em números inteiros, no numerador e denominador, e pequenos, certo? E isso vai dizer muito sobre a molécula formada, né? O produto formado dessa reação. Bom, então vamos a exemplos, né, para ficar mais fácil de compreender a lei de Dalton, porque eu sei que isso aqui é bem abstrato, né? Essas formulações. Mas vamos lá. Então vamos para o primeiro exemplo. O exemplo dos óxidos de nitrogênio. Então, basicamente, a gente tem diferentes óxidos de nitrogênio na natureza. E eles são formados por reações muito simples, que são uma combinação do gás nitrogênio com gás oxigênio para a formação desses diferentes óxidos. Então, aqui na tabela eu compilei alguns desses óxidos para a gente. Então, vamos lá. Na primeira coluna, a gente tem a massa de nitrogênio. Na segunda coluna, a massa de oxigênio, que são os nossos reagentes, certo? Na terceira coluna, nós temos os óxidos formados, que são os nossos produtos. Na quarta coluna, a gente tem uma
a gente vai avaliar a proporção entre o nitrogênio, né, a quantidade de nitrogênio e a quantidade de oxigênio. Então, a gente vai fazer uma razão entre a massa de nitrogênio e a massa de oxigênio, beleza? Referente a cada uma das situações. Na última coluna, a gente tem a relação entre as massas de oxigênio das diferentes situações. Então, aqui eu comparei, por exemplo, a segunda situação com a primeira, a terceira situação com a primeira, a quarta com a primeira, tudo comparando o valor das massas de oxigênio através das relações ou razões, né? Quando ele fala relações ali na definição, né, que a gente vê assim, relação de números inteiros, é justamente essas razões entre as quantidades do reagente que varia de quantidade, né? Beleza, então vamos lá para a tabela agora. Bom, então na primeira situação, o que a gente tem? Não, antes disso, a gente percebe que para todas as situações foi definido o quê? A fixação da massa de nitrogênio. Então percebam que em todas elas a gente tem 7 gramas de nitrogênio, certo? Então isso vai ser importante para a gente analisar essa tabela agora. Então vamos para a primeira situação, de fato. Então, na primeira situação a gente reage 7 gramas de nitrogênio com 4 gramas de oxigênio e forma um produto, né? 11 gramas desse produto, que é o óxido de dinitrogênio, certo? Então percebam aqui que a lei de Lavoisier foi respeitada e a de Proust vocês vão ver que também foi respeitada. Bom, então basicamente, vamos lá, proporção entre massa de nitrogênio e massa de oxigênio. Então que a gente vai fazer uma razão entre essas duas massas, né? Como está representado aqui. Então basicamente, o que a gente vai fazer? 7 dividido por 4, né, que são os nossos reagentes. Em cima, nitrogênio, embaixo, oxigênio. Então, a gente tem uma proporção de 7 para 4. Né? Então, a gente precisa de 7 gramas de nitrogênio reagindo com 4 gramas de oxigênio para a formação desse produto, né, que é o óxido de dinitrogênio, ou N2O. Fechou? Beleza, então aqui a gente tem uma proporção definida aqui, certo? Bom, aqui eu deixei em branco porque como a gente vai fazer a comparação com essa primeira situação, não faz sentido a gente promover, né, essas relações aqui para essa primeira linha. Então vamos para a segunda. Bom, na segunda linha a gente já tem uma proporção diferente. A gente reagiu 7 gramas de nitrogênio com 8 gramas de oxigênio, formando o N2O2, né, 15 gramas dele, que é o dióxido de dinitrogênio, certo? Não precisem se preocupar com os nomes ainda, beleza? Bom, então, olhando a proporção entre as massas dos reagentes, a gente tem uma proporção de 7 para 8, né? A gente precisa de 7 gramas de nitrogênio para reagir com 8 gramas de oxigênio para formar esse produto. Beleza? E percebam que o produto é diferente da primeira situação. Por quê? Porque essa proporção, essa relação de proporção variou. Beleza? E olha que legal. Quando a gente relaciona as massas de oxigênio para as duas situações, o que eu fiz aqui, né? O que a gente fez aqui? A gente realizou, né, uma razão entre a massa de oxigênio dessa segunda situação, que é 8 gramas, com a massa de oxigênio da primeira situação, que é 4 gramas. Eu poderia fazer o inverso também, mas eu escolhi fazer assim para a gente observar mais bonitinho aqui nessas relações. Mas vamos lá, então fazendo essa razão, né, a gente tem uma proporção aqui, né, a gente tem que simplificar, né, o 8 por 4, e a gente consegue simplificar ambos por 4, né? Então a gente chega numa relação de 2 para 1. Olha que legal. No numerador, a gente colocou o valor da segunda situação, que é a formação de N2O2, certo? E olha que interessante, o valor do numerador bate perfeitamente com o valor da quantidade de oxigênios que tem nesse produto, né? Que é o N2O2. E no denominador, né, que a gente colocou o da primeira situação, né, o valor da primeira situação, a gente tem justamente a quantidade de oxigênios que aparece no produto da primeira situação, que é 1, certo? Então, essa razão ela nos diz a quantidade desse elemento, no caso o oxigênio, na molécula formada, né, no produto. Então isso é muito importante, é muito interessante quando a gente vai analisar reações químicas ou, no caso de vocês, né, realizar também as atividades aí que vocês vão fazer ao longo da disciplina. Bom, na terceira situação, novamente a gente manteve o nitrogênio constante e adicionamos o quê? 12 gramas de oxigênio. Então aqui a gente já tem um novo produto, que é o trióxido de dinitrogênio. 19 gramas dele, né? Então, lei de Lavoisier é respeitada. Percebam que a proporção agora é de 7 para 12, né, entre nitrogênio e oxigênio. A proporção mudou, é diferente entre todas.
E, novamente, a relação entre a massa de oxigênio também muda. Então, a gente tem 12 gramas dessa terceira situação dividida pela primeira situação, que é 4 gramas. E o que a gente percebe? 12 sobre 4, simplificando, é 3 para 1, né? Então, o que a gente tem no numerador? 3 oxigênios, que aparece aqui na molécula, N2O3, né, que é a quantidade de oxigênios, e 1 para o N2O novamente, certo? Ah, professor, se eu fizesse entre a terceira situação e a segunda? Tinha até a mesma coisa, só que essa é a comparação entre a segunda e a terceira. Então, vamos simular aqui mentalmente. A gente teria o quê? 12 dividido por 8. A gente pode simplificar isso por quê? Por quanto? Por 4, né? Então, teríamos, ao simplificar 12 por 8, né? Nós teríamos o quê? Uma razão de 3 sobre 2. Não é verdade? Então, 3 seria a quantidade de oxigênios dessa terceira situação e o 2 da segunda situação, né? Que é o O2 aqui. Então, a gente consegue fazer isso para qualquer relação aí que a gente fizer entre esses compostos, certo? Vamos para a próxima agora, que é a quarta. Então, a gente tem a reação entre 7 gramas de nitrogênio com 16 gramas de oxigênio, formando o quê? O tetraóxido de dinitrogênio. 23 gramas dele. Percebam novamente que a lei de Lavoisier foi conservada. Bom, a proporção agora é de 7 para 16, né, de nitrogênio para oxigênio. E a relação de oxigênios, né, entre a quarta situação e a primeira é de 4 para 1. E olha que interessante de novo, o 4 é exatamente igual à quantidade de oxigênios, né? O valor do numerador. E o 1 também. Quando a gente vai para a última situação, novamente, aqui a gente age 7 com 20 gramas, né, de oxigênio. A gente tem a formação do pentaóxido de dinitrogênio, 27 gramas dele. Na proporção, né, entre nitrogênio e oxigênio, a gente tem agora uma proporção de 7 para 20, certo? E na razão entre as massas de oxigênio, a gente tem o quê? De 5 para 1, né? 20 sobre 4, simplificando 5 para 1. Certo? Então, percebam que o numerador novamente corresponde à quantidade de oxigênios da molécula, né? Da última situação. E o denominador, né, que é 1, corresponde à quantidade de átomos de oxigênio na primeira situação, né? N2O1. Certo? Então percebam que a lei de Lavoisier foi respeitada para todas e a de Proust também. Por que a de Proust, professor? As proporções mudaram? Ora, porque a lei de Proust, ela fala que as proporções se conservam, né? As proporções são definidas quando a gente pensa na formação de um mesmo produto. Aqui a gente está variando as proporções, mas a gente está promovendo a formação de novos produtos. Então a lei de Proust ainda é válida, tudo bem? Então vamos lá. Na segunda situação, né, o segundo exemplo é para os óxidos de carbono. Então, novamente, para a formação dos óxidos de carbono, a gente tem o quê? Uma reação entre o carbono com o oxigênio, formando esses diferentes óxidos. No caso aqui, somente 2 que eu trouxe para a gente, né, para a gente analisar. Então, a gente tem na primeira coluna a massa de carbono, na segunda a massa de oxigênio, que são os nossos reagentes, e na terceira coluna a gente tem os óxidos formados, certo? Dessas diferentes reações que a gente propôs. Na quarta coluna, a gente tem aquela proporção entre os reagentes, então a massa de carbono com a massa de oxigênio. E na última, a relação entre as massas de oxigênio, né, na formação desses diferentes óxidos. Beleza, então vamos para as situações, né? Então percebam que a gente fixou aqui a massa de carbono em 12 gramas, beleza? E a gente variou o quê? A massa de oxigênio. Então na primeira situação, a gente tem uma reação entre 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio. Beleza? Quando a gente percebe, né, que dessa reação, a gente tem a formação de quê? Do monóxido de carbono, 28 gramas dele. Então, a lei de Lavoisier é respeitada, né? Se vocês fizerem aqui, aplicarem a lei, vocês vão ver que a massa de reagentes é igual à massa do produto. Beleza? Agora, a proporção entre os reagentes, aqui eu já simplifiquei direto, tá? Então, a gente percebe que a proporção entre a massa dos reagentes é de 3 gramas de carbono para 4 gramas de oxigênio. Então, para promover a formação do monóxido de carbono, a cada 3 gramas de carbono, a gente precisa de 4 gramas de oxigênio para formar o monóxido. Beleza? E a relação entre as massas de oxigênio, como eu disse, como eu vou comparar com a primeira situação, não faz sentido a gente fazer aqui agora, nessa primeira situação. Vamos para a segunda? Então, vamos lá. Aqui, então, nós vamos reagir 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio.
Percebam que a gente dobrou a quantidade de oxigênio e manteve fixo a massa de carbono, né? Como eu disse anteriormente. E aqui formou um novo produto, que é o CO2, o dióxido de carbono, certo? 44 gramas dele. Então, lei de Lavoisier é respeitada novamente. Bom, agora, analisando as proporções entre os reagentes, percebam que essa proporção modificou. Então, aqui já foi feita a simplificação, né? 12 sobre 32, simplificando, é igual a 3 sobre 8. Então, para cada 3 gramas de carbono, a gente precisa de 8 gramas de oxigênio para formar o CO2, certo? Vai ser uma nova proporção para a formação de um novo produto. Quando a gente faz a relação entre as massas de oxigênio das duas situações, a gente vai fazer o quê? Dividir essas massas, lembra? Então, a gente dividiu aqui 32 gramas da segunda situação de oxigênio por 16 gramas da primeira situação de oxigênio. E o que a gente observa? Que simplificando aqui tudo por 16, né, a gente tem uma relação de 2 para 1. Olha que interessante novamente. O 2, que é o numerador, que é referente à segunda situação, ele indica justamente a quantidade de oxigênios presentes na molécula, né, de dióxido de carbono, certo? E o 1, a quantidade de oxigênios presentes no monóxido de carbono. Então, a gente tem um oxigênio aqui, que está representado no denominador, certo? Então, percebam que isso é bem interessante, a gente consegue prever qual vai ser o produto formado por essas reações. Certinho? Então, vamos para um exemplo para ver como que seria um exercício desse tipo? Bom, então, nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. 2 óxidos de enxofre. Então, aqui a gente tem o SOX, certo? Então, a gente desconhece a quantidade de oxigênio nesse primeiro óxido de enxofre e também no segundo, né, que ele representou como SOY. Beleza. 2 óxidos de enxofre, que são esses, apresentam em suas composições, respectivamente, 50% e 60% em massa de oxigênio. O que ele quis dizer aqui? Que nesse primeiro, né, o SOX, a gente tem 50% em massa de oxigênio. E na segunda situação, que é o SOY, a gente tem 60% em massa de oxigênio. Então percebam que aqui o que está acontecendo? A gente está variando a proporção justamente do oxigênio, né, na molécula. O desconhecido aqui é justamente o quanto oxigênio tem na formação da molécula desses óxidos de enxofre, certo? Então, segundo a lei de Dalton, e conhecendo, né, essas quantidades, né, em percentuais de massa de oxigênio, quais são os valores de X e de Y? Bom, percebam aqui que a gente não tem nenhuma quantidade de massa aqui, né, na situação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode propor, certo? Propor uma massa. Qual seria uma massa simples aí para a gente trabalhar? Ora, 100 gramas, né? Porque aí fica muito fácil da gente relacionar com as porcentagens de oxigênio, né, e de enxofre presentes na molécula. Então, por exemplo, se no SOX a gente tem 50% de oxigênio, então a gente tem também 50% de enxofre, certo? Se no SOY a gente tem 60% de oxigênio, então a gente tem 40% de enxofre. Então vamos lá, vamos começar. Então na resolução a gente faz essa pergunta. Em 100 gramas, né, de produto, quanto teremos de enxofre e oxigênio para cada óxido, certo? Então vamos começar. Então, em 100 gramas desse óxido de enxofre, né, com a variável x, né, com a incógnita x no caso, quanto que a gente tem de enxofre e de oxigênio? Ora, era 50% de oxigênio e 50% de enxofre, obviamente, né? Então, nós temos 50 gramas de enxofre e 50 gramas de oxigênio, certo? Beleza. Vamos para a segunda, que é o SOY. Então, para 100 gramas de SOY, né, que é o óxido de enxofre, a gente tem, então, 60% de oxigênio e 40% de enxofre. Então, 40% de 100 é o quê? 40 gramas, né? Nesse caso. Então, a gente tem 40 gramas de enxofre e 60 gramas de oxigênio. Lembrem das relações dadas pelo enunciado, certo? Para cada uma dos produtos aqui, cada um dos óxidos de enxofre. Beleza. Então, agora,
a gente conhece, né, em massa, né, a gente propôs para produtos, né, 100 gramas de produtos, uma quantidade aí, né, de cada um. A gente conseguiu encontrar a quantidade de cada um desses elementos, né, no caso. Então vamos lá. Então, qual que é a reação, certo? A gente tem enxofre mais oxigênio formando diferentes óxidos, certo? Então a gente tem o sistema 1 e 2. No primeiro sistema, a gente tem 50 gramas de enxofre e 50 gramas de oxigênio, formando o SOX, né? Como a gente calculou anteriormente. No segundo sistema, a gente tem 40 gramas de enxofre reagindo com 60 gramas de oxigênio, formando o SOY. Beleza. Só que lembra lá da lei de Dalton, o que a gente tinha? Que a gente tinha que trabalhar com a gente tinha que fixar, certo? Uma massa desses reagentes para, né, justamente conseguir estudar o comportamento do outro reagente e, consequentemente, conhecer qual produto que será formado. E percebam aqui que os dois estão variando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fixar um. Como a gente sabe que na molécula, né, quando a gente observa, a primeira molécula é SOX e a segunda é SOY. Ora, em ambas o enxofre é 1, né? A gente só tem um enxofre. Mas o oxigênio ele varia, né? Tanto é que a gente tem um X e um Y. Então, quem é fixado, né, na formação desses óxidos? É o enxofre, certo? Então, a gente vai ter que fixar, então, os valores desse enxofre. Isso a gente faz simplesmente com uma regra de 3, certo? Então, vamos lá. Bom, então, basicamente, a gente vai trabalhar agora com a regra de 3 para fixar justamente os valores de enxofre. E o que eu quero fazer? Eu quero saber o quanto desse sistema 2, por exemplo, a gente tem 40 gramas de enxofre reagindo com 60 gramas de oxigênio para formar 100 gramas do SOY, certo? Beleza. Mas se eu tivesse 50 gramas de enxofre para formação, eu precisaria, né, de quantos gramas de oxigênio para formar esse produto, certo? Então vamos lá. Então, a gente vai agora observar justamente isso. A gente vai unificar, né, essa proporção. A gente vai fixar a massa de enxofre para 50 gramas, a partir de uma regra de 3. Então, para o sistema 2, o que a gente tem? Se 40 gramas de enxofre reagem com 60 gramas de oxigênio, 50 gramas de enxofre reagem com quantos gramas de oxigênio? Que eu chamei de A aqui. Então, fazendo o cruz-credo, certo? O que a gente tem? Que 40 gramas vezes, né? 40 gramas de enxofre vezes a quantidade de gramas de oxigênio necessários, certo? É igual a 60 gramas de oxigênio vezes 50 gramas de enxofre, né? A regra do cruz-credo. Então, quando a gente isola o A, a gente vai ter o seguinte: 60 gramas vezes 50 gramas dividido por 40 gramas. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar o quê? Que 50 gramas de enxofre reagirão com 75 gramas de oxigênio para formar o SOY, certo? Então, agora nós fixamos a massa de enxofre e podemos analisar agora a quantidade, né, de oxigênios que aparecem, né, nesses óxidos. Então, vamos lá? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com aquela razão entre as massas de oxigênio que a gente viu lá naqueles exemplos do nitrogênio e dos óxidos de carbono. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma razão entre a massa de oxigênio do sistema 2 com a massa de oxigênio do sistema 1. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Então, fixadas as massas de enxofre, podemos aplicar a lei de Dalton, analisando a proporção entre as massas de oxigênio, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que M' de oxigênio, certo? Que é a situação 2 aqui, dividido pela massa, né, do oxigênio da situação 1, é igual ao quê? 75 gramas sobre 50 gramas. A gente pode simplificar, né, isso aqui por quê? Por 25. Lembra? Porque a gente tem que trabalhar com números inteiros e pequenos. Então, a gente não pode trabalhar com essas proporções aqui sem a simplificação máxima, né, da razão, certo?
Então, simplificando o numerador e o denominador por 25, a gente encontra o quê? 3 meios, certo? Então, o que isso quer dizer? Ora, que no sistema 2, né, como o sistema 2 está no numerador, e na simplificação, né, a gente encontrou que esse numerador vale 3, então o y também vale 3. Então, esse óxido é qual? É o SO3, trióxido de enxofre, certo? E o 2, o numerador, é referente a qual? Sistema 1, né? Como a gente fez aqui na nossa razão. Então, se o 2 é referente ao sistema 1, então o valor de x é 2. Então, a gente tem o quê? O dióxido de enxofre, o SO2. Então, o valor de y referente ao numerador é 3, certo? SO3. E o valor de x é igual a 2. Então, SO2. Percebem como é interessante essa lei? A gente consegue encontrar quais são os óxidos que serão formados em uma determinada reação, analisando as proporções, né, que aparecem nos reagentes. Certinho? Então era isso, pessoal, a aula de hoje. A gente viu então a lei de Dalton, que é a última lei ponderal que a gente vai trabalhar, né, nesse curso aí do primeiro ano. Estudem bastante, porque essa lei realmente ela é um pouquinho confusa. Provavelmente vocês terão muitas dúvidas aí na realização dos exercícios. Novamente, podem me procurar aí pelo meu e-mail, certo? Que eu respondo rapidamente se vocês tiverem dúvidas. Ou até mesmo nos comentários aqui do YouTube. Vocês podem colocar as dúvidas também que eu tento responder. Bom, então aqui eu trouxe para vocês as referências que eu utilizei para a formação dessa aula. Então nós temos aqui diversas referências que vocês podem estudar e vocês também podem encontrar no livro que vocês adotam aí na escola, né, de vocês. Então a professora divulgou para vocês o Ciscato, tem também o Ser Protagonista de Química 1. Então tem diversos livros aí que abordam, né, esses temas que vocês podem estudar também mais profundamente. Então era isso. Estudem, espero que estejam todos bem aí nessa pandemia, que isso passe logo. E é isso, pessoal. Até mais, até a próxima aula.